Testando. Foi. Graça e paz, igreja. Um bom dia a todos, irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor. E nessa manhã de feriado, alguns da nossa igreja estão lá também no Adore, né? Estejamos em oração por eles, lá em Panorama. Outros estão no mochilão também, que está tendo também, né? E outros estão passando com a família. E hoje nós temos aqui o privilégio de estar, nesta manhã, adorando ao nosso Senhor, cultuando a Ele. Amém? Que alegria. E, irmãos, nessa manhã eu gostaria de estar meditando num texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. E quem estiver com a sua Bíblia, eu recomendo utilizar, vai estar passando aqui também, mas eu vou estar passando um pouco dos versículos anteriores também e dos capítulos anteriores também, tá certo? Aí se você puder acompanhar na sua Bíblia física, abra lá no livro de Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Amém? Encontraram? Antes de Filemon, depois de Timóteo. A palavra de Deus diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar? Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença nesta manhã, querendo ofertar as nossas vidas, entregar o nosso ser a Ti, Deus, como um culto ao Senhor. Queremos que o Senhor sonde os nossos intentos, o nosso coração com a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha nos nutrir, venha nos fortalecer, venha nos edificar, venha nos aproximar de Ti, Senhor. Nos colocamos diante do Teu Santo Espírito, Deus, para que o Senhor aplique poderosamente essas verdades em nosso coração, em nosso viver. Nós oramos para a Tua glória, Senhor. Tem misericórdia também do pregador, Senhor. Usa-me, Senhor, por causa do amor do Teu nome, Senhor. Por amor à Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de trabalhar especificamente os versos 11 e 12 desse trecho que a gente leu. A carta de Tito, eu não sei quantos aqui já leram. Amém. É uma carta muito pequena, ela não é das menores. Existem menores como Filemon, como 3 João, são cartas realmente pequenas. Mas esse livro aqui de Tito, ele só tem 46 versículos se a gente somar os 3 capítulos. E ela é uma carta de Paulo, escrita a um homem chamado Tito, o qual ele deixou numa ilha chamada Creta. E junto com Timóteo, e a gente pode até pensar também um pouquinho em Filemon, eles fazem parte de um conjunto de cartas do Novo Testamento chamado Cartas Pastorais, porque eles têm um cunho pessoal, mas eles também têm o intento de orientar uma igreja toda. Filemon ele não se encaixa tanto assim porque ele é mais uma causa individual, mas quando a gente lê 1 e 2 Timóteo e Tito, nós vemos que eles são líderes na igreja, pastores lá, e Paulo endereça essas cartas com um cunho pessoal para eles, mas também orientando toda a igreja. E isso é lindo de se ver. E para entender um pouquinho mais do trecho que a gente leu, eu preciso bem brevemente, rapidinho, trazer ao nosso conhecimento 2 coisas. Quem é Tito e o que era e onde ficava Creta? Tá certo? Primeiro, quem é Tito? Tito, ele é um gentil, ou seja, um homem não judeu. Ele era um pastor, ele era um líder, e que Paulo descreve aqui, se vocês verem no versículo 4 do capítulo 1, ele fala que Tito é o meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Ou seja, Tito ele veio abraçar a fé em Cristo através da vida de Paulo. Assim como ele diz que Timóteo também ele é um filho na fé. Então,
Tito chegou a conhecer a fé em Cristo através de Paulo e se tornou discípulo dele. E ele aparece em outros momentos também, se a gente for perceber no Novo Testamento, em outros momentos como, por exemplo, quando Paulo vai para o concílio em Jerusalém e que, pensa só, o cara que orquestrava o aprisionamento e matança também dos cristãos, agora ele volta para o mesmo lugar, então vai ter muita gente contra ele, não é verdade? Ou seja, quem que vai acompanhar ele nessa difícil jornada? Tito é mencionado em Atos. Novamente, Tito ele dá um grande suporte a Paulo na igreja de Corinto. E Corinto passava por uma situação muito complicada, porque eles estavam escondendo, abafando o caso de imoralidade dentro da igreja, que era, eu acho que, o filho com a madrasta. E eles esconderam isso. E o que Paulo envia Tito a fazer? A exortar, a repreender, junto com Paulo também. E no final também, por exemplo, da carta, aqui na carta de Tito, a gente vê que nos versos finais, no verso 12 do capítulo 3, Paulo está em Nicópolis, e ele está aguardando Tito, depois de Creta, a ir passar lá em Nicópolis, apoiar o trabalho de Paulo. Ou seja, Tito, ele é realmente um pastor, um líder muito importante nessa caminhada. E um comentarista chamado William Barclay diz o seguinte: há dois tipos de pessoas, as que podem fazer com que uma situação má piore e as que conseguem trazer ordem ao caos e paz à contenda. Tito era a pessoa para ser enviada a um lugar onde houvesse problemas. Tito era um homem para as tarefas mais duras. Ou seja, Paulo só envia Tito para onde tem perrengue. E ele vai lá, vai dar as caras e as tapas. E olha que incrível. Uma curiosidade. A gente vê, por exemplo, que a personalidade de Tito é muito diferente da de Timóteo. Porque Timóteo tem duas cartas. Na primeira, quando ele foi enviado, e na segunda, quando ele já está há 5 anos no ministério, ele já está cansado, está fraco, sozinho. E Paulo fala várias vezes: fortaleça-se no Senhor. Ou seja, Timóteo estava cansado ali. Agora, Tito, por outro lado, só tem uma carta. E ele tinha realmente uma personalidade mais forte que a de Timóteo. Mas em compensação, a gente só tem uma carta. As lindas cartas de Timóteo são uma maravilha para nós também. Segundo ponto, onde é que ficava, o que era Creta? Creta, como eu acho que tem o mesmo nome ainda hoje, né? É uma das ilhas da Grécia que fica lá no mar Mediterrâneo. E lá na época era conhecido muito bem por ser um lugar com muita desonestidade. Era um lugar muito desorganizado, muito desordenado. Tanto que um dos maiores mitos que tinha nessa cultura era de que Zeus, ele nasceu em Creta e morreu em Creta. E a divindade dele foi concedida pela generosidade dele que ele tinha com as pessoas daquela cidade, com as pessoas de lá. Então pensa só a bagagem cultural que esse povo tinha, porque eles tinham como um dos maiores deuses do panteão grego o deus daquela cidade, que era Creta. E não só isso, a gente vê aqui que Paulo envia Tito especificamente para uma ordem, que vocês podem abrir lá no verso 5 do capítulo 1, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 5, diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse ordem ao que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Ou seja, as igrejas que existiam naquela cidade, não necessariamente elas foram fundadas por Paulo, não se tem esse consenso. Mas existiam cristãos lá, o qual Paulo chegou a trabalhar por lá por um tempo, precisou sair e enviou Tito para que terminasse e concluísse o trabalho lá. Quer dizer, desse andamento ao trabalho por lá. E constituísse presbíteros e pessoas, líderes naquelas cidades. Se você pensar, até hoje, né? A ilha de Creta é composta por várias montanhas. Isso faz com que ninguém se aglomere somente num lugar, mas em vários lugares, né? Onde houvesse planície. E por causa disso, especificamente, ele fala que em cada cidade ele vai ter que instruir líderes lá. E a razão disso é que, olha só, especificamente no capítulo 1, Paulo haveria de lidar com um grupo muito importante aqui, que diz no verso 10... pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores. Gente, a gente está falando de igreja aqui, viu? De faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados,
pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. E um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre, ou na NAA, eternos mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Por isso, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Irmãos, imagina só que igreja que é essa. Que povo que é esse que está no meio da igreja? O qual Tito haveria de lidar? Que tremendo desafio é lidar com pessoas que são assim. E isso aqui, a gente está falando de igreja. Então, Paulo envia essa carta a Timóteo para conferir autoridade a ele para lidar com esses vários grupos que existiam na igreja. Então, o texto nos mostra que Tito tinha um grande desafio pela frente, não é verdade? Não só lidar com esse público, mas constituir uma liderança. E nós sabemos que isso demora um tempo, se não é rápido, não é de um dia para o outro. E ele precisava colocar ordem em tudo isso. E não somente nisso. No capítulo 2, ele vai ter que ensinar a sã doutrina a homens, mulheres, aos mais velhos, às mais velhas, aos jovens, aos escravos, a todos os públicos da igreja. E a pergunta para a gente que fica, quando a gente entende esse contexto que a gente acabou de ver e pensar, é: como é que Paulo vai fazer essa orientação a Tito? Como é que ele vai ajudar Tito a fazer isso, gente? Parece uma missão impossível, mas Paulo ele dá orientações claras a ele. Como você deve agora instruir e constituir uma liderança nessa igreja? E a base de todo o argumento disso está no trecho que nós lemos. E hoje eu gostaria de meditar no verso 11 e 12, porque apesar de se tratar de uma situação de Paulo com Tito e a sua igreja, ela nos traz princípios importantes para a nossa vida cristã. Como disse Spurgeon, a resposta aqui é a graça de Deus. Esse é o meio com o qual Tito vai fazer as coisas. E aí Spurgeon diz: todos nós precisamos nos matricular na escola da graça. Seja jovens, sejam os mais velhos, sejam homens, sejam mulheres, escravos, livres, todos nós precisamos de graça. E o texto nos mostra aqui algumas coisas importantes a respeito da graça, o qual eu quero elencar nesses 2 pontos. A graça, ela nos salva, e a graça, ela nos ensina. Primeiro ponto, a graça nos salva aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu lembro muito bem, um dia que estava eu e minha esposa Rayane, a gente estava evangelizando lá no sertão do Piauí. Foi uma parceria com a Igreja Batista Atitude, lá do Rio de Janeiro. E eu lembro muito bem, nunca vou me esquecer desse dia, foi um pouco cômico, que a gente foi evangelizar de casa em casa, de porta em porta, e numa dessas casas nos recebeu um senhor de idade. E aquele dia foi engraçado, porque aquele senhor, quando a gente deu uma Bíblia para ele, de graça, ele confundiu graça com ser de graça. E a gente teve que corrigir aquilo ali, e demorou um certo tempinho, um tempo considerável nosso. Porque ele achou que a graça era de graça somente. Mas nós biblicamente entendemos, não é verdade, irmãos, que a graça custou muito caro. Que a graça não foi de graça, custou o preço que é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. A graça custou muito alto para nós. E ela não somente custou alto, né? Eu expliquei para ele que a graça não era um negócio assim, como a gente deu a Bíblia para ele, algo entre 2 pessoas que um não tem nada a ver com o outro. Eu não o conhecia, eu não sabia da sua história, ele nunca fez algum mal para mim, nem algum bem para mim, mas eu dei para ele algo de graça. Então, o sentido de ser merecida a graça, de ser um presente de Deus, não é a relação de pessoas que não têm nada a ver com Deus e simplesmente estavam caminhando e Deus decidiu amar. É o contrário disso. Deus derramou graça sobre pessoas que eram pecadoras, pessoas que a Bíblia diz como serem inimigas de Deus. Essa era a nossa situação. Então a graça não é derramada em favor daqueles que são justos, mas daqueles que eram pecadores. E a graça tem nome, tem origem, tem natureza, tem uma pessoa que representa tudo isso,
que é Jesus Cristo. Ele, a sua vida, a sua encarnação, a sua ressurreição, a sua morte, a sua ascensão, tudo quanto Jesus representa é a manifestação da graça de Deus. Isso é graça, não significa ser de graça. Essa graça vem de Deus. Isso significa para nós que Jesus Cristo, Ele é a grande resposta de Deus ao ser humano, ao seu problema, que é o pecado. E Jesus, Ele é o grande presente de Deus ao homem. E isso é maravilhoso. Recentemente, um dos jovens, jovens faz essas coisas, ele veio fazer uma pergunta muito perspicaz para mim. E ele perguntou o seguinte: se no Antigo Testamento nós vemos que Deus ele é bem, rígido, Ele é um Deus muito justo, muito severo, parece que no Novo Testamento Ele é um Deus muito amoroso, muito paciente, não é verdade? E ele então perguntou para mim assim, um jovem, então Deus muda? E eu tive que construir toda uma resposta para ele, porque não é simples responder. Mas a resposta é muito clara: Deus não muda, irmãos. Graças a Deus. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo, Ele é imutável. A palavra de Deus mesmo diz isso. Mas o que muda é algo que vocês precisam entender. O que muda é a administração da graça de Deus. Porque se no Antigo Testamento a graça era administrada através de festas, através de um calendário certinho, através de lugares profanos, lugares sagrados, era administrada através do sangue de animais, era administrada através de mediadores como Moisés, como Davi, que foram grandes homens que mediaram a graça de Deus. No Novo Testamento a administração é feita pelo sangue de Jesus. Entenderam? A graça é administrada de uma nova maneira, de uma maneira mais excelente, porque Jesus cumpre a parte da aliança com Deus e nós que nós não conseguimos cumprir. Então Cristo é aquele que muda a administração da graça, por isso que parece algo muito mais maravilhoso. Porque olha só, a palavra aqui para manifestou, porque a graça de Deus se manifestou é a palavra epifané, que a gente vai entender depois que gera a palavra epifania. E a palavra epifania, no contexto da época, não significa aquela epifania de você entender algo novo, mas significa quando o sol ele nasce no horizonte. O sol ele está sempre presente, não é verdade? Ele não some. A diferença é que a gente está conseguindo ver ele quando ele nasce no horizonte, na alvorada. E isso significa que Deus não muda, mas é que agora com Cristo a gente consegue ver uma epifania da graça. A gente vê uma manifestação muito mais completa de Deus através de Jesus. O sol então ele está sempre lá. E agora em Deus, em Cristo, nós vemos uma manifestação plena, uma epifania da graça de Deus. Portanto, nós, irmãos, é muito sério isso aqui. Nós vivemos na era da graça. Nós vivemos no momento em que o sol já raiou, em que nós podemos conhecer a Cristo através das Escrituras, em que nós literalmente temos recursos, muitos livros, muito acesso, muita informação, e todos nós, e tudo isso aqui que nós temos de recurso, porque estamos na era da graça, vai testemunhar contra nós no dia do juízo. Porquanto Deus vai perguntar o que você fez com aquilo que você tinha de disponibilidade. Porque hoje todos nós não temos mais desculpa de não buscar ao Senhor. Se você quiser ver uma outra pregação melhor, é só você entrar no YouTube. Se você quiser ler um texto a respeito do livro de Tito, você vai ter milhões de comentários. Qualquer coisa você vai ter muito acesso hoje. Mas tudo isso vai testemunhar também contra nós. Porque a graça vem com essa intenção dupla. Ela tanto é uma epifania, uma maravilha para nós, mas também será contra nós no futuro. Continuando o texto então, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Isso não quer dizer que todos os homens são salvos. Entendam muito bem isso. Não significa que todo mundo vai ser salvo por Deus. Mas significa que, por exemplo, no contexto dessa época, um contexto romano, um contexto em que, se vocês conhecerem um pouco mais, e na pregação normalmente a gente conta, era um contexto que a sociedade tinha uma hierarquia muito rígida.
Portanto, existiam romanos que eram cidadãos, existiam aqueles que não eram romanos e, portanto, não eram cidadãos, que eram os bárbaros. Eles não tinham direitos. Existiam aqueles que eram livres, existiam aqueles que eram escravos. Existiam os homens e as mulheres, os jovens, os idosos, os livres e os escravos. Era uma sociedade extremamente rígida, muito difícil de você mudar de uma situação para outra. E o que Paulo está dizendo aqui é que essa graça aqui, ela está disponível a todos, a jovens, a mulheres, a homens, a escravos. Não importa o status, não importa o gênero, não importa a idade. A graça se manifestou salvadora a todos os públicos. Aqui Paulo está dizendo que anteriormente, ele vai ter que o Tito vai ter que orientar todos esses públicos. E ele diz isso aqui porque ele está dizendo o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas, e Tito não deverá fazer. Ele não deve fazer acepção de cada público aqui que ele vai ter que orientar e ter que lidar. Não existe, em termos humanos assim, um público mais fácil de se evangelizar. Não existe aquele grupo que a gente vê no trabalho e fala: puxa, esse aqui é mais difícil, esse aqui é impossível. Olha, esse aqui, a graça é realmente, eu vou ter que ser muito gracioso para poder lidar com essas pessoas. Não existe isso diante de Deus. Deus não faz acepção com pessoas, e Tito não haveria de fazer nem com os mais velhos, nem com esses que se dizem aqui insubordinados, glutões, eternos mentirosos e feras malignas. A graça vai ter que ser suficiente para cada um desses públicos, inclusive para nós, irmãos. Ou seja, a graça, ela é salvadora. A graça é para todos, e ela é eficaz em salvar. Eu vou dar um exemplo, na verdade aqui, um contra-exemplo. Quando nós vemos no capítulo 8 de Atos, os irmãos talvez conheçam essa história muito importante. É a história de um mago que se converte, quer dizer, que não se converte, e ele se encontra em Samaria. É um homem chamado Simão. E nesse capítulo 8, ele conta essa história desse homem, porque ele era um homem que era conhecido pela sua feitiçaria. Ele era um mago, e ele era muito famoso pelos seus milagres que ele realizava. E ele fazia isso, e ele ficou famoso entre todo mundo, entre os mais velhos, entre os mais jovens, na cidade toda de Samaria. Até que Filipe, ele vai lá, chega em Samaria e começa a pregar as boas novas de Jesus. E ele, Simão, o mago, ele crê, e depois ele é batizado. Só que o que acontece? Em seguida, ele começa a acompanhar os milagres e os sinais que Filipe fazia. E aí a igreja em Jerusalém, percebendo o que estava acontecendo em Samaria, envia João e Pedro para ver o que estava acontecendo com aquele povo que eram inimigos do povo de Deus, aqueles que eram contrários, aqueles que eram os corrompidos. E eles vão lá e testemunhar o que estava acontecendo com esse povo. É porque eles estavam se convertendo. E quando eles chegam lá, Pedro e João, eles percebem que eles não haviam sido batizados ainda no Espírito. Então ele vai lá e os batiza. E quando Simão vê que o poder que Filipe tinha, os milagres e sinais que ele fazia, vinha do Espírito Santo, ele propõe algo para Filipe. Simão faz um pedido que realmente revela o que ele realmente era, que está lá em Atos 8, que ele diz o seguinte: deem-me deste poder, e eu oferecerei dinheiro em troca. E Pedro responde: que o seu dinheiro seja destruído junto com você. E ele respondeu: meu Deus do céu, orem por mim para que nada disso aconteça. Ou seja, o medo de Simão não era o seu pecado. Ele sabia que ele não tinha essa consciência de que o problema sou eu mesmo. Não, ele estava com medo de receber a punição por ter pedido aquilo ali. Olha só os intentos do coração de Simão. O texto, especificamente, ele não conta o que aconteceu no final. Ele não mostra o que aconteceu com Simão. Mas é muito claro que ele não havia se convertido. Ele não havia entendido o que era graça. Graça salvadora. Portanto, se não for um encontro com essa graça de Deus, que é Jesus, a plena expressão da salvação de Deus, não há transformação de vida, não há boas obras na nossa vida, não há livro, não há pregação, não há instrumento
que substitua a experiência do cristão, da sua vida com Deus, com a graça de Deus. Todos nós aqui, nós precisamos experimentar da graça salvadora de Deus, para experimentarmos essa vida transformada, para as boas obras serem possíveis na nossa vida, que vão ser necessárias também. Então a reação do verso 11, ela é dupla, é muito engraçado isso, porque grande é a obra que a graça de Deus faz em nossas vidas, grande é o benefício que recebemos em Jesus, mas agora grande é a responsabilidade de vivermos de modo digno dessa graça que foi manifestada. A intervenção de Deus em Jesus tem a finalidade de nos levar a uma vida que renuncie à impiedade e às paixões mundanas e a viver uma maneira que honre, glorifique e sirva ao nosso Deus. Portanto, quando a gente pensa isso aqui, a base teológica de todo esse capítulo aqui, a gente vê que Paulo ele começa diferente em outras cartas, não é verdade? Normalmente Paulo começa com a doutrina e depois vai com a prática. Em Tito ele faz a prática, depois a doutrina, por isso que eu li os versos 11 a 14. Mas irmãos, nós sabemos, olhando para a nossa própria vida, não é verdade? Que essa transformação, quando você experimenta a graça de Deus, essa transformação que vem disso, ela não é imediata, ela não é de um dia para o outro, de uma hora para outra. A gente pode ver aqui que quando o povo de Deus, o povo no deserto, o povo hebreu, ele foi liberto da escravidão no Egito, eles vão atravessar o mar, eles contemplam milagres após milagres, eles veem coisas maravilhosas, eles veem uma manifestação de Deus poderosa, incrível, que liberta eles da escravidão. Mas a gente vai ver que ao longo do deserto, o povo ainda se sentia como escravos. Mesmo que a escravidão tivesse sido retirada da vida deles, ainda estavam no coração deles como escravos. E demorou uma geração inteira para começar a formar o povo de Deus. Então, renunciar à impiedade, às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa, não é uma obra de um dia para o outro. Por isso, olha que interessante, a parte 2. Se primeiramente a graça nos salva, agora a graça nos ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. O texto aqui, ele não usa outra palavra para ensina. Ele não diz que a graça te transforma instantaneamente. Ele não diz que a graça te transforma de uma hora para outra. Mas ele diz que a graça ensina. O ensino é um dos temas mais centrais dessa carta de Tito. Em 46 versículos, como eu disse, a palavra ensino aparece 4 vezes. E ele deve fazer isso a todos esses públicos que eu falei. A palavra aqui é didascalia, ou palavra ensino, né? Que significa uma instrução que constrói conhecimento. Mas olha que maravilhoso. A palavra aqui no verso 12 para ensina não é didascalia, mas é a palavra paideu, que é a palavra que tem como raiz grega o significado de criancinhas. E é também a palavra que gera depois a palavra pedagogia, ou pedagogo. Ou seja, não é a palavra que significa aquela instrução que constrói conhecimento, mas é uma palavra que significa criancinhas recebendo uma instrução de paz, uma instrução de vida de paz. Portanto, não é algo que se faz de uma hora para outra, mas é algo que se leva uma vida toda, não é verdade? Nessa vida agora de pai, né, que nasceu Israel, o meu filho, eu comecei a ver que aquilo que eu via na teoria era muito, não vou falar diferente na prática, mas ela é muito mais desafiador na prática, na verdade. Eu acho que os pais e as mães, eles devem ter um pacto assim, de silêncio, assim, sabe? Para você não desanimar. Porque, gente, na hora que eu descobri como era difícil, eu vi que nenhum livro me contou aquilo ali. Nenhuma pessoa me falou, gente, isso aqui é difícil. É maravilhoso, é gracioso, é glorioso, mas é difícil. E os pais aqui sabem dizer, né? E agora o Israel, que ele já está com 1 ano e 1 mês, ele já está cheio de vontade. Ele já não quer alguma coisa de comer, ele recusa coisas, ele diz não para mim, para vocês terem ideia. E quando ele diz não, eu falo, meu Deus, a Rayane diz muito bem, ele já está se tornando um verdadeiro filho de Adão.
E realmente, irmãos, é difícil. E é muito claro agora como eu tenho percebido que essa missão de educar, de ensinar, é um processo para a vida toda, não é verdade? Até emancipar, né? É um processo vitalício. E meu professor de teologia certa vez disse assim: a gente deseja que a missão de paz seja uma série de eventos únicos e não de um processo para a vida toda. Então, na bronca, a gente usa toda a energia para fazer efeito de verdade. Mas a criação de crianças é sempre um processo. A transformação ou a santificação, ela é um processo vitalício. Esse é o meio didático de Deus. O pecado é algo que se luta progressivamente. Então, ser pai, ou pai Deus, nesse caso de Deus com cada um aqui, não é algo de eventos marcantes. Não é coisas que são muito espalhafatosas, quando realmente ele diz aqui, né? Quando eu vou dar bronca no Israel, nossa, eu quero pôr toda a minha força ali, porque vai resolver, né? Mas no dia seguinte ele já faz igual. E é interessante como que aquela bela bronca, assim como aquela bela pregação, aquele sermão, aquele livro, não vai mudar de um dia para o outro. Não vai te trazer um rebuliço na sua vida que você vai virar um outro ser. Ele é um processo, ele é algo vitalício para toda a nossa vida. Por isso nós precisamos, irmãos, ter paciência com a gente também. Precisamos ter paciência também, principalmente com os nossos irmãos. Pecado não é algo que se luta e se ganha de um dia para o outro. Não é algo que se vence na nossa força do nosso braço. E o texto vai deixar aqui muito claro. Tito vai ter que ter essa mesma paciência com cada um desses públicos. De ter essa paciência de ser um pai Deus, de fazer dessa maneira. Como um pai que lida com criancinhas. E alimentar, instruir, num longo processo. E o segundo momento, o texto ele combate então essa ideia que nós entendemos aqui, que Tito seria o responsável pela transformação deles, até desse pior público que existe aqui aos nossos olhos. O que seria responsável pela mudança na vida deles é a graça salvadora e a graça que ensina. Não seria pela força do braço de Tito, não seria pelo seu esforço, não seria por a quanto ele consegue fazer, por quanto ele se dedica à obra. Senão ele já entraria em depressão, ele entraria em colapso. Não seria pela força do seu braço que ele faria a mudança nessa igreja, mas pela graça, pela obra de transformação que só a graça pode operar. E isso é algo muito sério em nossas vidas e que passa despercebido em todos nós aqui, em mim, em você, na igreja de Cristo. É que nós, muitas vezes, tentamos solucionar o problema do pecado, tentando deixar de pecar. A gente coloca leis sobre a nossa vida para tentar orientar o nosso coração e batalhar contra isso. Portanto, se você peca com alguma coisa, a solução tem sido: pare de ver, pare de agir, pare de pensar. Não é verdade? Quantas vezes a gente não tenta lutar contra o pecado em nossa vida, tentando só deixar de praticar? Como se a gente estivesse parado no Antigo Testamento, na lei. Mas a partir do momento que a graça nos alcança, ela se torna a nova professora da lei. Como diz Gálatas, capítulo 3, verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. A lei, no verso 12, não é baseada na fé, mas ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Jesus está dizendo aqui ao nosso coração, o qual ele usa a escritura, né? De que a graça é suficiente para te salvar, e se isso já é milagroso, a graça também é suficiente para te regenerar, te transformar, te santificar. Esse era o problema dos Gálatas, é que eles se apoiavam agora na lei, e Paulo fala: Gálatas insensatos, porque antes vocês foram salvos pela graça, e agora vocês estão se apoiando na lei. E aqui, como povo de Deus, nós precisamos compreender: o meio de se lutar contra o pecado é o mesmo meio com que você foi salvo, através da graça, a graça de Deus. A graça transforma pecadores em salvos, mas ela não para por aí. Ela começa a transformar impiedosos em piedosos. Ela começa a transformar pessoas que amam o mundo, as coisas que o mundo dão, o materialismo, a imoralidade, as paixões do mundo, em pessoas que amam a Deus, pessoas que vivem de maneira sensata
e justa. É isso que o texto nos mostra aqui nesta manhã. Concluindo então aqui, irmãos, a maneira de nós lutarmos contra os nossos vícios, contra as consequências do pecado na nossa vida, contra as nossas paixões mundanas, não é pela força do nosso braço, mas é pela graça de Deus manifestada em Jesus. Quanto mais você experimentar dessa graça, que é Cristo, o autor da nossa fé e aperfeiçoador, mais nós viveremos vidas piedosas, que amam ao Senhor de todo o coração. Mas agora você pode ficar com um detalhezinho assim na pulga, na orelha, né? No sentido de que assim, puxa, então eu não preciso fazer nada, né? Agora é totalmente obra de Deus, né? O papel na salvação, então eu também não tenho papel na santificação, não é verdade? E a resposta é totalmente o contrário. Russell Shedd, ele diz o seguinte: graça, semelhantemente à vida no corpo, exige investimento. Abandone um recém-nascido sem alimento e os cuidados necessários, e a criança logo morrerá. Em qualquer idade, parar de comer ou respirar significa morte certeira. Deixe a graça sem alimento da comunhão com Deus ou com os irmãos na fé, sem cultos, sem adoração, sem leitura ou meditação na palavra e oração, e provavelmente a fé esvaecerá. A graça morre naqueles que não se importam em manter a sua fé viva. Nós participamos ativamente desse processo de santificação através da leitura, através da comunhão com os nossos irmãos, através da oração, através do íntimo relacionamento com o nosso Senhor. Irmãos, o que realmente transforma aqui é a graça de Deus. E o resultado disso, e o que as pessoas esperam ver no púlpito, na liderança, na sua vida, não são pessoas com mais conhecimento, mas são pessoas cheias do relacionamento com o Senhor. Vocês já viram aquela pessoa que parece que ele conversa com Deus, ele vive com Deus, ele exala o Senhor, e a cada momento ele coloca as suas necessidades, a sua vida, todo o seu ser, parece que ele vive com o Senhor, parece que ele é outra pessoa, parece que ele não está nesse mundo. É isso que Deus almeja para as nossas vidas, irmãos, que tenhamos uma vida plena, cheia de verdade com Deus, e você só pode fazer isso através de Cristo. O mundo vai dizer que você pode encontrar Deus em várias maneiras e buscá-lo de vários jeitos, mas a palavra de Deus é muito clara: o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo, e através dele você vai encontrar pleno relacionamento com o Senhor. Amém? Precisamos viver uma vida com o Senhor, precisamos dessa graça salvadora, precisamos da graça que nos ensina também, para vivermos essa verdadeira vida que Deus nos promete. Amém? Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Queremos reconhecer que, apesar de nós, o Senhor tem sido fiel, tem sido mesmo, tem sido misericordioso, mesmo quando nós decidimos ceder às nossas paixões, ao consumismo, à autossatisfação nesse mundo. Deus nos perdoa, Senhor, por buscarmos ser bons nesses dois mundos, no mundo cristão e no mundo externo. Queremos, Deus, reconhecer mais uma vez que somos pecadores, falhos e carentes, Senhor. Queremos reconhecer que muitas vezes temos colocado no altar da nossa vida coisas que não são do Senhor. Os nossos ídolos, as nossas paixões, os nossos medos, queremos entregar a Ti, Deus. Pedimos ao Senhor para que essa graça venha nos aperfeiçoar, venha nos transformar em pessoas santas, separadas ao Senhor, cheias de um relacionamento íntimo contigo, Deus, como nós somos carentes do Senhor. Alimenta-nos, Deus, transforma, Senhor. Pedimos essa intervenção do alto sobre as nossas vidas, para que possamos viver essa vida plena e abundante em Ti, Senhor. Nós oramos confiantes, Senhor, de que o Senhor há de aperfeiçoar cada um aqui e completar a boa obra na vida dos nossos irmãos e na Tua igreja. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.